Damos, então, por aberta essa audiência pública e solicito ao diretor legislativo, doutor Luiz Afonso, para que conduza na modalidade costumeira das audiências. Perfeito. A nossa audiência pública tem como objetivo debater os seguintes projetos de lei do Legislativo. PLL 178/21, que institui o Programa Municipal de Uso de Cannabis para fins medicinais. O PLL 186/21, que cria o projeto de promoção e incentivo à pesquisa sobre o desenvolvimento e uso da cannabis. E o PLL 181/21, que cria o programa Farmácia Viva no município de Porto Alegre. A dinâmica proposta, vereador Denis, aqui era uma fala de abertura de 3 minutos a cargo do vereador Leonel Hadi, 3 minutos a cargo da vereadora Carla Aires, de Florianópolis, e 3 minutos a cargo da vereadora Carol D'Artora, de Curitiba. Depois teremos 3 painéis, 2 painéis de 5 minutos cada, feito um painel médico pela doutora Márcia Gianluc, depois que é integrante da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. Depois teremos um papel jurídico a cargo da doutora Bianca Wequete, advogada criminalista e autora da primeira autorização do uso do cultivo domiciliar da cannabis. Falarão por 5 minutos. E depois teremos 3 histórias de vida de 5 minutos cada. E, tradicionalmente, temos até 10 inscrições que podem ser feitas pelo chat. As pessoas deverão indicar um nome e um sobrenome, que poderão falar por 5 minutos cada. E os vereadores da capital presentes eventualmente poderão falar também 5 minutos. Então, acho que podemos começar com a fala do vereador Leonel, vereador Segundo. Pois não. Vereador Leonel, inicia com a sua fala, então. Diretor Luiz Afonso, a partir desse momento, o senhor conduza os inscritos, por favor. Perfeito. Bom, boa tarde, presidente, boa tarde, Luiz Afonso. Boa tarde, vereadoras, Carol Aires. A Carol D'Artora não pôde estar com a gente, mas, enfim, também estendo essa saudação a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui presencialmente, ou presencialmente que eu digo dentro, né, do Zoom aqui, nesse espaço, nesse link, e também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Então, só reforçando que teremos 3, eu peço que todo mundo feche o microfone, senão ele dá interferência. Nós teríamos 3 momentos desse debate. O primeiro momento é um painel, 3 painéis, né? O primeiro painel é um painel médico, o segundo painel é um painel jurídico, e o terceiro painel é um painel de história de vida, em que as pessoas vão trazendo seus relatos. E na sequência, então, nós teremos o espaço para inscrições que serão feitas via chat, quem está no Zoom, né? Aqui quem recebeu esse link, participa, digamos, de forma mais ativa dessa audiência pública. E eu reforço que é uma audiência pública muito importante, que debate a pauta da cannabis medicinal e que envolve 3 câmaras de vereadores do sul do país, né? Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, com 3 parlamentares, um de cada estado, né, um de cada capital, e que, né, estão debatendo projetos de lei, alguns, né, esses 3 que foram citados pelo nosso diretor legislativo, Luiz Afonso, são os projetos que estão apresentados aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre. Em outras câmaras foram apresentados 1 ou 2, enfim, né? Não são os 3, mas de qualquer forma, a taquigrafia aqui está informando também que essa audiência estará disponível em nota taquigráfica no site, né? E dessa maneira, eu espero, né? Eu tenho convicção de que a gente possa avançar, né, nesse debate sobre o uso medicinal da cannabis, do uso medicinal da maconha, que a gente pode dizer também, né? Porque esse é um debate muito semântico, mas que significa muito, e que eu
Espero que os relatos que sejam trazidos aqui pelas partes sejam impactantes e que tragam reflexões sobre a importância dessa pauta para a saúde pública do nosso país. Então, já de imediato, passo a palavra para a vereadora Carla Aires. Muito obrigado. Boa noite, companheiro Leonel e demais pessoas presentes aqui. É um prazer da Câmara de Porto Alegre, também dessa atividade, né, ter sido construída com a Câmara de Curitiba, trazer uma saudação aqui de Florianópolis e dizer, reforçar, como colocou o Leonel, da importância da discussão institucionalizada desse tema sobre a cannabis medicinal. A cannabis medicinal e a cannabis em si, ela é perpassada por uma série de tabus, uma série de preconceitos, uma série de pontos históricos ao longo de vários séculos, né, de criminalização do seu uso, seja do ponto de vista recreativo, e por conta disso, da sua criminalização também para aquilo que ela tem de mais essencial, que são os seus potenciais terapêuticos. E para diferentes doenças e diferentes usos que têm feito, sem dúvida nenhuma, trazido para uma série de famílias e de pessoas no Brasil todo e no mundo um bem-estar que a gente não deveria subjugar. A gente deveria entender e a gente deveria, do ponto de vista institucional, construir oportunidades para que mais e mais famílias e pessoas pudessem ter acesso a essa medicina e a essas propriedades que a cannabis nos traz. E aí temos, como vai ser discutido aqui, vários pontos de vista, desde daquelas pessoas que fazem uso ou que são cuidadoras de pessoas que fazem uso da cannabis medicinal, do ponto de vista médico, jurídico, e a gente tem o nosso dever, enquanto representantes do povo, de desconstruir todas essas impressões que carrega a cannabis medicinal ao longo dos tempos. Aqui em Florianópolis, nós também apresentamos 2 projetos muito similares aos que o Leonel apresentou aí, que estão em discussão hoje, que é o aqui especificamente sobre o incentivo à pesquisa e sobre a distribuição no SUS, né, nas unidades de saúde básica em Florianópolis. Espero que a gente tenha boas discussões e que esteja muito aberto do ponto de vista democrático para avançar nesse debate. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, vereadora. A vereadora Carol D'Artora está conectada? Vereador Leonel? A gente vai passar um vídeo dela, ela não pode estar presente. Então, a gente vai transmitir um vídeo da vereadora Carol D'Artora. Então, acho que a Júlia pode rodar aí, Júlia? Já está habilitada. Tá, beleza. E quero cumprimentar muito carinhosamente os meus companheiros vereadores Leonel Hadi, de Porto Alegre, e Carla Aires, de Florianópolis. Quero dizer que eu estou muito contente de, junto com eles, poder fazer o debate sobre a importância da cannabis medicinal. A gente apresentou PL nas câmaras de vereadores onde atuamos, sobre esse tema que é extremamente importante. A gente tem que democratizar esse medicamento não pode continuar sendo uma exclusividade para a elite, para quem pode importar. São diversas doenças que podem ser combatidas com esse medicamento, que tem potencial para melhorar a vida das pessoas que tanto precisam. Então, cumprimento, mando um beijo e estamos na luta. Perfeito. Bom, então passamos agora para os painéis, né, vereador? E, em primeiro lugar, deverá falar a doutora Márcia Gianlupi, médica prescritora e membro da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. E o tempo sugerido é de 5 minutos para a exposição. Gostaria de, antes de iniciar a exposição da doutora Márcia, observar que as inscrições que estamos recebendo pelo chat, deverá haver uma
uma referência que deseja se inscrever, porque há outras conversas no chat para que possa, então, poder identificar as inscrições, só botar lá, inscrição fulano de tal, nome e sobrenome. Obrigado. Então, eu acredito que ela já entrou, Júlia, ou chamamos a doutora Bianca Wequet? Pode ser a ordem que o senhor entender. Não, pode ser, então. A doutora Bianca já está presente. Então tá, então chamamos a doutora Bianca. Então. Obrigada, advogada vereador. criminalista e autora da primeira autorização de cultivo domiciliar da cannabis no Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Bianca. Obrigada, vereador Leonel. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Desejo uma boa noite de trabalho a todos. Venho explanar um pouco sobre o meu conhecimento jurídico sobre a cannabis e o que isso influencia nos projetos de lei que nós buscamos aprovar hoje. Como o vereador disse, eu fui autora do primeiro habeas corpus de autocultivo de cannabis aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. A mãe da paciente Carol, a dona Liane, teve uma história de luta muito bonita com a filha, que já se encontrava praticamente em estado vegetativo. Tem síndrome de Dravet, a pequena Carol, e hoje ela já tem mais de 3 anos em tratamento com óleo terapêutico de cannabis e sem nenhuma convulsão e mais nenhuma hospitalização. A Carol era acompanhada pelo Hospital da Criança Santo Antônio e foi a neurologista do Hospital da Criança que indicou o tratamento à base de derivados de cannabis. A partir disso, a Liane foi atrás, veja-se, né, na Marcha da Maconha, buscar conhecimento sobre isso. A Marcha da Maconha se mostrou muito importante. Eu sei que muitas pessoas têm preconceito, né, acreditam que a Marcha da Maconha é unicamente para as pessoas defenderem a legalização do uso adulto. Mas é importante que a gente tenha um outro olhar hoje, que as marchas da maconha espalhadas pelo país, elas orientam as mães, são compostas por muitas mães, por muitos pacientes que hoje usam cannabis no alívio dos sintomas, das suas dores, das suas enfermidades. A partir disso, a Liane me procurou, lá em 2015, para a gente começar uma trajetória jurídica em cima desse tema, que à época, para mim, também era totalmente desconhecido. Eu sempre confesso que eu era uma pessoa, em 2015, muito preconceituosa com todos os tipos de drogas. Para mim, cannabis era tão droga quanto qualquer outra substância psicoativa e proibida pela legislação. A partir do caso da Carol, da Liane, eu pude ter um conhecimento maior sobre o vegetal. Eu pude, livre, né, de preconceitos, porque aí eu estava trabalhando, eu tive que voltar o meu olhar para a situação daquela criança, pesquisar na literatura médica, fora do Brasil, porque como no Brasil as pesquisas lá em 2015 ainda não existiam, né? Eu tive que procurar a PubMed, tive que procurar os sites de buscas mais usados pelos médicos fora do Brasil, para que a gente tivesse uma base de conhecimento acerca do uso da cannabis e de que forma se daria esse uso. Até porque a gente estava tratando de uma criança, né? Não bastava apenas o conhecimento da Liane sobre outros casos de outras mães. A mim cabia fazer a busca e mostrar ao juiz, mostrar ao Ministério Público que podia sim ser autorizado esse cultivo, porque realmente fazia efeito. Então, essa foi a minha função, conversando com os médicos, com psicólogos, com a equipe da Santa Casa, e também pesquisando na internet, em tudo que era disponível, fazer a busca disso e demonstrar ao juiz que existia base científica, existe base científica cada vez maior, né? E demonstrar que aquilo que a Liane buscava, inicialmente, né, era o óleo industrializado, importado, podia ser bom para a filha dela. Conseguimos que o Estado repassasse alguns valores para a aquisição do óleo importado. A Carol fez uso do óleo importado. Houve uma melhora na saúde da Carol com o óleo importado. Contudo, o óleo importado, ele é basicamente CBD, canabidiol.
ele é livre de outros canabinoides. Então, isso começou a nos preocupar, porque as crises de convulsão, que chegavam a 60 crises por dia, elas estavam em torno de 20 crises, mas elas ainda existiam. E cada crise epilética que a criança sofre, ela vai tendo degenerações cerebrais. E cada vez mais a Carol definhava numa cama de hospital. A partir disso, e do conhecimento da mãe, se descobriu uma família no Rio de Janeiro que já estava produzindo o próprio óleo, a partir da planta, a partir do vegetal da cannabis. Então, buscamos mais estudo em cima disso. E eu fui uma parceira dela nisso e ela minha, porque eu digo que as mães de crianças que buscam esse tratamento, veja só, a Liane é uma professora pública municipal aqui em Canoas. Ela buscou muita literatura sobre isso, sobre autocultivo, sobre como fazer, né? Sobre outras mães que faziam pelo Brasil o óleo artesanal e conseguiu as informações. Com as informações, ajuizamos o habeas corpus. Demonstramos ao juiz que aquele óleo completo, né, da planta inteira, com todos os canabinoides, com o efeito comitiva, como é chamado na ciência, ele proporcionava para a Carol o alívio total dos sintomas dela. Ela começou a usar ainda dentro do hospital. A Carol teve, depois de 2 meses, um cessar total das crises convulsivas. Qual mãe, qual pai não quer ver isso acontecer com seus filhos, não é mesmo? Então, sempre com acompanhamento médico, que é o que eu sempre pontuo. Não existe tratamento sem acompanhamento médico. Cannabis, aqui discutida nesses 3 projetos de leis, nós estamos falando de tratamento, de remédio, de fitoterápico, que pode ser acessado através da farmácia viva, que nós precisamos ter no nosso estado. São diversos estados pelo Brasil que já disponibilizam farmácia viva, que já possuem esses 3 projetos de leis que nós hoje buscamos, tanto a nível municipal quanto estadual, já aprovaram seus projetos de leis e já estão conseguindo fazer essa distribuição, vinculado inclusive a associações de plantio de autocultivo autorizadas pela Justiça a dispensar aos cidadãos o óleo medicinal de cannabis, o fitoterápico da planta inteira, com todos os canabinoides. Agora, sempre há questão, como liberar o THC, que é um dos canabinoides, para uso em crianças. É importante que a gente ressalte que há muita pesquisa científica e há muita base científica também, e aí eu indico a PubMed, que se pesquise, sobre o uso do THC nas crises convulsivas e nos tratamentos de dor. O THC, juntamente com os demais canabinoides, ele não produz o efeito psicoativo, o efeito psicotrópico, né, que as pessoas imaginam que ele vai causar. Por quê? Porque o THC, junto com o CBD, eles se equivalem e o CBD anula esses efeitos do THC. Então, é possível que qualquer criança doente use as gotinhas do óleo de cannabis integral para tratamento dos seus sintomas, sem que isso signifique que as mães e os pais estão dando algum tipo de substância psicotrópica para os seus filhos. É importante que isso fique muito claro. Que o THC também é medicinal. Que o THC é antitumoral, anticâncer. Que o THC tem uma função de regeneração nas células muito grande. Que há 10 anos atrás, a gente sequer imaginava que isso era possível. E hoje, com a ciência, com a evolução da medicina, a gente consegue ver que isso é possível. Com base nisso, o juiz autorizou a Liane a cultivar cannabis, até 20 plantas adultas, plantas fêmeas. É importante que se diga, muita gente não entende que a cannabis possui plantas fêmeas e machos, né? Onde a macho só nos dá semente e a fêmea nos dá as flores onde estão os canabinoides em maior quantidade, onde a gente pode extrair, simples, numa panela elétrica de arroz com álcool de cereais, fazer aquilo se transformar num óleo medicinal, com azeite de oliva ou com óleo de milho. É isso que é vendido nas farmácias brasileiras. Um óleo medicinal feito com óleo de milho, né? Com a substância da cannabis, com os canabinoides ali dentro, especificamente o canabidiol. Contudo, como eu disse, o canabidiol sozinho não consegue fazer o efeito comitiva, que é a força de todos os canabinoides juntos, que trazem um alívio à dor e a diminuição dos sintomas das enfermidades mais graves, Alzheimer, Parkinson, câncer, como eu disse, fibromialgia, enxaquecas, depressão, ansiedade.
E isso tudo que eu falo é com base científica. Isso tudo existe uma base científica. E é importante que as pessoas conheçam isso antes de trazerem junto consigo os seus preconceitos. Como eu disse, eu era uma pessoa totalmente preconceituosa em 2015. Eu não faço uso de nenhum tipo de droga. Mas eu estou aqui defendendo a cannabis numa audiência pública, perante os senhores vereadores. Porque eu acredito nisso. Porque eu vi isso acontecer com os meus olhos. E porque eu tenho a justiça ao lado dos meus pacientes clientes. Se nós temos o apoio da justiça para isso, não há justificativa que impeça a aprovação desses projetos de lei. Porque esses projetos de lei vão democratizar esse acesso. Não são todas as famílias que conseguem pagar R$ 2.500 num óleo industrial que é composto somente por canabidiol, que alivia os sintomas? Alivia, mas não tem o mesmo efeito que o óleo integral de cannabis tem. A pessoa não alcança a mesma melhoria na sua saúde, na sua qualidade de vida, na sua dignidade com o óleo existente na farmácia, nas indústrias. Infelizmente, ainda não temos um óleo compatível com o óleo artesanal de cannabis, que é utilizado já por diversas famílias brasileiras, através de ordens judiciais. Da mesma forma, para democratizar o acesso, essas famílias não têm condições de contratar advogados para passarem a usar o judiciário na busca dessas autorizações. Em virtude disso, é que vem e nasce no gabinete do vereador esse projeto de lei. Nós precisamos instituir a farmácia viva, porque a farmácia viva pode distribuir o fitoterápico, pode conveniar-se com o SUS e com associações para isso. Nós temos em andamento a Semear-se no Rio Grande do Sul, que é a primeira associação, até onde eu conheço, né, que está sendo registrada justamente para dar esse acesso, essa democratização aos pacientes. Da mesma forma, temos instituições, universidades que podem se beneficiar desses projetos de leis para as pesquisas. Então, precisamos aprovar esses projetos de leis para que o nosso estado do Rio Grande do Sul possa avançar nessa medicina e possa disponibilizar aos gaúchos o acesso democrático ao óleo terapêutico. Muito obrigada pela atenção e fico à disposição. Um abraço. Muito obrigado, doutora Bianca. Agora vamos passar a palavra para a doutora Márcia Gianlupi, que já está conectada conosco. Por gentileza, doutora, a palavra é sua. Boa tarde, meu nome é Márcia Gianlupi, eu sou médica, psiquiatra e iniciei o uso de cannabis com alguns pacientes em 2017. Fui motivada a isso por um amigo que tem uma doença grave. Ele tem esclerose lateral amiotrófica e com o óleo eu consegui minimizar alguns sintomas, né, desse paciente. Não tem um efeito, digamos, curativo, mas trouxe uma melhor qualidade de vida e conforto para essa pessoa. A partir daí eu comecei a estudar. Inicialmente eu fiz o curso da APEP sobre a cannabis medicinal, né? E comecei a entender os mecanismos de ação da cannabis. Cabe ressaltar que nós temos, o ser humano tem receptores CB1 e CB2 que levam à atuação de nós temos canabinoides endógenos, que são a anandamida e o 2-AG, que seria, digamos, a nossa maconha endógena, que proporciona bem-estar, diminui a dor, melhora sintomas depressivos e tantas outras ações. Atualmente, eu trato pessoas com autismo, crianças com autismo, autismo infantil, pacientes com Parkinson, pacientes com Alzheimer, depressão, ansiedade, quer dizer, a gama de pacientes que está usando o óleo é imensa. A gama de patologias que a gente tem podido atuar com
estamos podendo atuar com o óleo é imensa. E essas patologias só tendem a aumentar, porque esses receptores CB1 e CB2 nós temos em todo o nosso corpo. Então, com algumas modulações, mais THC, mais canabidiol, outros fitoterápicos da planta, como canabigerol agora, que estão sendo estudados, nós podemos ter uma atuação em diversas patologias. Por exemplo, um efeito colateral, se pode ser dito colateral, né, é um ótimo efeito, é a diminuição da glicemia e da resistência à insulina, o que é fantástico para pacientes diabéticos. Tantas outras patologias estão sendo exploradas e estudadas. A Bianca falou do PubMed. Se a gente vai hoje no PubMed, tem mais de 30 mil artigos no mundo sobre o uso do óleo de cannabis. A grande dificuldade realmente é a questão do preço. Hoje, alguns óleos importados que são full espectro, não são só de canabidiol, mas tem um percentual de THC. Alguns óleos importados estão um pouco mais barato, né, que eram no passado, assim, faz um ano mais ou menos que esses óleos estão diminuindo, o preço está diminuindo, mas não é a solução, né? A solução não é fazer com que as pessoas tenham que importar. Realmente, a farmácia viva proporciona uma democratização, que é o que a gente precisa, porque hoje até os pacientes têm menos preconceito que os próprios médicos sobre o uso do óleo, porque eles se informam muito, né, sobre isso, mas o grande bloco realmente nisso é o preço, assim, porque mesmo sendo óleos mais baratos, a gente não vai conseguir tratamentos por menos de 300, 400 reais por mês, o que é impossível, é inviável para a maioria das famílias, né? Mesmo a família que tem uma renda razoável, pagar 300, 400 reais por mês não é uma coisa simples. É esse o grande obstáculo hoje. O que eu posso falar mais sobre o óleo? O óleo full, que é o que a Bianca estava falando, é o que tem uma melhor ação, é a planta completa, né? Que tem um efeito comitiva, essa sinergia de todos os fitocannabinoides que tem na planta, que vão atuar nos receptores, melhorando os sintomas. Existem estudos hoje já comprovados, e o FDA já aprovou, nos Estados Unidos já está aprovado o uso do canabidiol para convulsões, né? Então, assim, para dor, por exemplo, nós temos estudos corposos que comprovam, né, com excelentes evidências, que comprovam o uso da cannabis medicinal junto, daí é o canabidiol com o THC, né? Tem que ter o THC, porque ele vai ajudar a modular esses receptores. A presença do canabidiol, ela é protetora, ela não vai deixar causar o que as pessoas possam temer, que são lesões cerebrais ou doenças ou psicoses, que é o que as pessoas mais temem, né? E é o que, digamos, a medicina alopática preconiza, que a cannabis causaria psicose. Existem, né, cepas de plantas que realmente, como o skunk, que foram geneticamente modificados, que aumentam a concentração de THC e que podem, em sujeitos mais sensíveis, provocar psicose. A gente tem que estar atento, por isso a prescrição feita por um médico, mas são em concentrações de THC que não vão ser usadas na clínica. Nas concentrações que a gente usa, não vai ter esse efeito psicotrópico negativo, não vai provocar psicose, que é o grande temor das pessoas, e é onde a campanha da psiquiatria tradicional se apega, sobre os efeitos psicóticos que possa haver o uso da cannabis, do óleo de cannabis, né? Não vai ter esse efeito nas concentrações que a gente usa para tratamento, esse efeito não vai existir. No Brasil tem toda essa questão, tem países da Europa,
por exemplo, como a Itália, onde se pode chegar por lei, com prescrição médica, a um percentual até de 9 a 10% de THC, inclusive essa cannabis é produzida pelo exército italiano e vendido em farmácias daí, com prescrição, porque com um percentual menor de THC é um produto, é um complemento alimentar, não precisa ser vendido em farmácias. Com esse percentual maior, de 9 a 10% de THC, é vendido com prescrição médica, né, em farmácia, e esse óleo é produzido, essa cannabis é plantada pelo exército italiano e é vendida oficialmente em farmácias e prescrita por médicos especializados em dor crônica e refratária, com um efeito excelente. Com isso, a gente pode diminuir a quantidade ou até mesmo cessar a prescrição de fármacos mais agressivos que podem sim, que são os anti-inflamatórios, tem alguns tipos de anti-inflamatórios que podem provocar, eles sim, efeitos muito nocivos, inclusive aumentando o risco de infarto do miocárdio, né? Alguns anti-inflamatórios usados cronicamente têm aumentam o risco de infarto, isso sim é comprovado cientificamente, aumenta em mulheres em até 3 vezes o risco de infarto. E com o uso do óleo de cannabis, com percentuais maiores de THC, a gente pode diminuir ou mesmo cessar o uso desses anti-inflamatórios. Então, é evidente, é muito nítido o conflito que tem também em relação à indústria. A indústria talvez não queira, talvez não, com certeza não quer a democratização do acesso a esse óleo, porque eu penso que vai ser um marco, um divisor de águas, digamos, no tratamento, é a medicina do futuro. Querendo ou não querendo, eu participei de uma discussão ontem com alguns outros colegas psiquiátricos, onde eles criticavam muito o uso da cannabis. Ressalta-se, né, que essas pessoas são bastante ligadas à indústria farmacêutica também e não tem muito interesse em democratizar o acesso do óleo, não tem nem interesse em democratizar e nem na prescrição do óleo. Repito, eu estou tratando crianças, os sintomas dessas crianças, é óbvio. Crianças autistas agressivas, que com o óleo têm diminuído, têm ficado menos agressivos. Pacientes com os sintomas de congelamento, que o Parkinson, os tremores, melhora nesses sintomas, a qualidade de vida realmente muda para essas pessoas, elas voltam gratas falando disso. Pessoas idosas procurando o óleo de cannabis com menos preconceito que os médicos. É isso, assim. Então, esse é o meu depoimento sobre o uso que eu estou fazendo do óleo de cannabis hoje. A dificuldade realmente do acesso é enorme. O óleo produzido no Brasil, que a gente tem autorização para prescrever, é um ótimo óleo, mas que tem uma limitação na questão dos percentuais dos diferentes fitocannabinoides, então a gente fica um pouco mais limitado nessa prescrição. A farmácia viva nos ajudaria muito e nos tiraria dessa condição, né, de poder, hoje, por exemplo, é uma medicina, a medicina com cannabis é uma medicina para uma população de alto poder aquisitivo, porque as pessoas realmente não têm condições de comprar todo mês uma medicação, na melhor das hipóteses, que custe R$400, R$600 por mês, né? Na melhor das hipóteses, podendo chegar a, como disse uma pessoa aqui, a R$2.000 mensais. É inviável para acho que mais de 99% da população brasileira, né? Isso. Muito obrigado, doutora Márcia. De acordo com a programação, vereador Leonel, passaríamos para as histórias, o painel das histórias de vida? Perfeito.
A primeira participante indicada aqui na A Liane, só um detalhe, Luiz Afonso, a Liane está com uma questão pessoal, ela não pôde participar. Seria uma lástima, né? Porque seria um relato muito importante, mas, enfim, manda um abraço a todos e a todas. Traria o relato da filha dela. Mas, enfim, não faltará oportunidade. Então, já de imediato, chamo o Denis, representando a Santa Cannabis, e que é pai de 2 pacientes que fazem uso. Boa noite, pessoal. Desculpe, é a primeira vez que eu estou usando esse aplicativo, então, uma certa dificuldade aqui, tá? Meu nome é Denis, eu tenho 39 anos, tenho 2 filhos que estão dentro do espectro do autismo. A Antônia tem 6 anos e o Benjamin tem 4 anos, né? Então, vim aqui contar um pouco da minha experiência na utilização, né, do óleo de cannabis. Então, primeiramente, eu quero falar assim, da importância no diagnóstico precoce do autismo, né? E que isso aí venha possibilitar o tratamento dessas crianças dentro de uma janela hábil da plasticidade cerebral da criança. Então, a partir dos 6 meses de idade, se vê essa importância de ter um diagnóstico, de se ter acesso a recursos e terapias e tratamentos, né? E é tão dificultoso, né? Então, mais ou menos assim a história, como eu conheci, né, o fitoterápico, recebemos o diagnóstico assim da Antônia com autismo dela com 2 anos de idade. Foi um baque assim para nós, né? Foi complicado porque a gente não espera, né, que a criança vá vir com um transtorno, né, qualquer problema, né? A gente almeja um filho normal, saudável e tal, mas enfim, né, a gente, né, recebeu a Antônia e abraçamos a causa, né, e eu como pai, eu fui buscar informação, né, tudo era muito novo, eu não entendia o que era, porque a gente não faz parte desse universo, né, então quando tu cai de paraquedas, assim, é bem impactante, né, então toda a informação, a gente conseguir ter um diagnóstico, principalmente, foi muito difícil, entendeu? E depois de a gente conseguir esse diagnóstico, a questão terapêutica que vem em seguir com fono, com a parte de psicomotricidade, terapias, né? Mas a gente sempre percebeu, assim, que faltava alguma coisa ainda, assim, sabe? As terapias sempre ajudaram muito, óbvio, mas, sabe, a gente na angústia de pai e mãe, a gente sempre buscando algo melhor, querendo que o progresso, né? Porque a Antônia foi diagnosticada com autismo, ela teve perda de fala, então ela foi considerada na época uma criança não verbal. Então, assim, as frustrações, a irritação da criança de não ter habilidade de se expressar verbalmente causa muito transtorno para a criança, né? Então, assim, com 2 anos, a gente teve esse diagnóstico, comecei a pesquisar na internet a respeito de medicações que já tinham sido receitadas, né, tipo risperidona, enfim, outras medicações, e daí os efeitos colaterais e tudo mais. Então, a gente buscou uma outra via, né, que pudesse dar um retorno para nós, pudesse trazer um resultado para o desenvolvimento deles, né. E daí eu li uma matéria sobre o sistema endocannabinoide, né, me chamou a atenção porque era uma questão bem nova, assim, parecia ser, e o que eu entendi relacionava com a questão do autismo, que trazia benefícios, o óleo de CBD, e bom, aquilo me acendeu uma luz ali, né, eu vou correr atrás, vou buscar, né, e daí tivemos uma grande dificuldade de conseguir um neuropediatra que indicasse a medicação, porque foi uma iniciativa nossa, assim, pais, né, de querer o progresso dos nossos filhos. A gente batia numa porta do médico, mas, sabe, isso é maconha, entendeu?
a gente passava até um certo constrangimento, né? Como pais, assim, de estar buscando uma coisa que parece, assim, num ponto de vista muito geral, as pessoas interpretam como uma coisa errada, né? Mas a gente persistiu, né? Encontramos uma médica que nos acolheu, ela tinha um entendimento já, ela já receitava cannabis medicinal, e ela, olha, vamos começar um tratamento, ela fez uma receita para nós, e daí a gente encontrou outro obstáculo, que seria onde a gente vai conseguir, né? Porque a gente foi atrás do valor dessa medicação, o CBD puro, né, importado. Bom, era simplesmente uma coisa assim inviável para a gente, totalmente fora da nossa realidade, mas a gente já estava numa angústia de querer experimentar, né? Então, a gente pesquisando, a gente encontrou a Associação da Santa Cannabis, né? E, sabe, foi um instinto natural, assim, de a gente buscar um apoio, buscar pessoas que tinham um certo conhecimento, que na verdade, assim, a visão de fora são, sabe, são pessoas que estão na margem da sociedade, né? Esses caras estão plantando maconha, entendeu? E daí ficava meio preconceito até da família, assim, de dizer, olha, a gente está buscando isso, sabe? As pessoas ficavam um pouco impactadas, né? Mas como o instinto nosso de pais, assim, a gente achou que era o melhor para eles, a gente seguiu nessa ideia. Daí a gente encontrou a Santa Cannabis, que, assim, nos deu todo um apoio, sabe? Foi muito impactante, assim, a forma como a gente foi recebido. Eles nos instruíram em vários aspectos, assim, com relação a cannabis, porque, querendo ou não, as informações corretas são escassas, assim, tem que pesquisar muito na internet, e a partir disso, assim, a gente teve todo um apoio, um acolhimento do pessoal da Santa Cannabis. A gente se informou como é que funcionava a questão da associação. Então, a partir disso, a gente encaminhou a receita, fez a documentação toda, fez o que tinha que ser feito e começamos a usar o óleo. A gente já vinha usando uma medicação industrializada aqui, né? E eles tinham um comportamento muito alterado, assim, sabe? A Antônia, o contato visual dela era muito baixo, ela se autoagredia em alguns momentos, assim. Já o Benjamin, esses sintomas vieram mais intensos, assim, ele se agredia com mais frequência, se batendo com a mão contra o rosto, até ficar um hematoma, a gente tentando controlar o movimento a todo tempo, mas é um movimento instintivo da criança, é uma estereotipia, ela se agride, e uma baixa sensibilidade à dor, então, assim, era muito complicado lidar com isso. E também um contato visual muito baixo, assim, a parte de verbalização de som deles muito baixa também, eles quase não se comunicavam verbalmente, né? E assim a gente percebeu que, assim, o primeiro momento, a transição do fármaco para o óleo foi impactante um pouco, assim, porque eram crianças muito apáticas, muito distantes, assim, eles não eram pouco participativos, e isso nos preocupava porque a gente quer o sinal da saúde da criança, que ela brinque, que ela corre, essas coisas assim, né? E eles eram muito fechados, né? E a princípio, assim, quando a gente começou a fazer essa transição do óleo, começamos a perceber certos comportamentos deles que eram diferentes. E daí, quando a gente fez a transição completa, assim, com 1 mês, 2 já de óleo, que eles estavam só no óleo full spectrum, né? Que é o óleo que tem todos os fitoterápicos, não é só o CBD isolado, ele tem THC também. Então, isso foi muito importante, porque a gente percebeu que o fitoterápico, os efeitos principais que eu posso relatar para vocês, assim, nos meus filhos, foi o aumento do contato visual, porque a criança, ela aprende por imitação e por visualização, né? Tanto a parte de fala, porque eles observam a boca da gente quando a gente pronuncia, e os nossos movimentos, né? Eles aprendem por imitação, e uma criança que não observa o mundo ao redor, ela está fechada, ela não aprende. Então, assim, a partir desse momento, eles começaram a abrir
né, aumentar o contato visual. A Antônia hoje ela já fala, tem um vocabulário, agora ela está com 6 anos, entendeu? E ela já trata há 3 anos com óleo de CBD, os resultados, assim, são incríveis, o que beneficiou não só a parte da fala, de contato visual, o comportamental, social dela melhorou muito. E o Benjamin também, essa questão de ele se agredir, né, reduziu, assim, a momentos, assim, de picos, assim, que ele em alguns momentos ele ainda tem esse movimento de se autoagredir, mas reduziu consideravelmente, assim, é quase que nada, entendeu? Perto do que tinha. Então, assim, eu só tenho... eu quero agradecer a Santa Cannabis, eu quero dizer a importância desse projeto da farmácia viva e que se torna inviável a gente manter um tratamento dentro desses cursos que a gente está vendo aí, que o pessoal está apresentando, fica inviável para uma família pobre manter. Então, eu acredito assim, que esse projeto é importante para muitas famílias, não só daqui, como de todos os municípios que podem implantar esse tipo de lei. Quero agradecer a Santa Cannabis, a toda a estrutura, todo o apoio que eles fornecem para nós, e quero agradecer a oportunidade de estar expondo a nossa história. Muito obrigado. Obrigado, Denis, por esse relato tão importante. Vereador Leonel, agora seria o senhor Augusto que falaria. Exatamente. É o Augusto, que é aposentado e representante da Associação Acurarã. Senhor Augusto. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui, poder trazer um pouquinho da minha história e contribuir para esse debate. Tá? Eu sou Augusto Saraiva, eu fui diagnosticado aos 14 anos com uma doença degenerativa progressiva e me tratei com a medicina convencional durante praticamente 30 anos. E a doença continuou evoluindo, né? E as características dessa doença é rigidez muscular, dor muito intensa e atrofia dos membros, além de movimento involuntário, né? Que fazia, né, tornava qualquer atividade, por mais corriqueira possível, segurar um garfo ou um copo, impossível, né? E eu fiz o que a medicina tradicional mandou eu fazer durante o tempo todo, e o máximo que eu consegui eram alívios temporários da dor e do sofrimento e muito efeito colateral dos 27 remédios que eu tomava e 2 ampolas de morfina a dia, né? Chegou um momento em 2018 que eu estava praticamente vegetativo e a morfina não fazia mais efeito, né? Eu estava sem alternativas, a medicina convencional não tinha mais o que fazer comigo, então eu comecei a buscar na internet, na literatura médica, opções, né? E como a minha doença é muito rara, uma prevalência muito pequena no mundo, buscava pesquisas sobre doenças semelhantes, esclerose lateral amiotrófica, Parkinson, Huntington, que causavam sintomas semelhantes, e havia um denominador comum. Essas doenças em outros países, em outros lugares, eram tratadas com cannabis. Eu aprendi na escola que cannabis deixava burro, louco, e que fazia a pessoa virar um bandido. Obviamente, tinha medo da cannabis. A primeira vez que eu ouvi que maconha podia ser remédio, eu não acreditei. E precisei ficar num estado sem opções para buscar essa alternativa. Quando eu finalmente venci o meu próprio preconceito e comecei a usar a maconha como remédio, eu comecei uma nova jornada, né, de descobertas, de aprendizado, e hoje eu
consegui uma mudança muito significativa na minha vida. Eu consegui voltar a caminhar, a falar, que era impossível em função da contratura muscular, né? Hoje eu transformei em missão de vida levar informação sobre o uso medicinal da maconha para quem eu conseguir fazer, né? Se eu estava desenganado, sem opções, né, conseguir com a maconha ter uma qualidade de vida muito superior, né, essa planta tem um potencial incrível, como falou a doutora Márcia, a doutora Bianca, em tratar diversas doenças, Alzheimer, autismo, Parkinson, as mais diversos tipos de esclerose, câncer. Então não há motivo para que essa planta não seja acessível. Eu acredito que isso é interesse público. A saúde pública se beneficia de uma planta que pode tratar diversas patologias a um custo muito mais baixo que os tratamentos convencionais alopáticos e talvez com mais sucesso, né? O meu caso não deve ser uma exceção. Nós percebemos hoje, com os diversos relatos que chegam, com as diversas publicações, com o acompanhamento que as associações de pacientes fazem, nós percebemos que diversas patologias graves que a medicina tradicional não conseguiu resolver foram amenizadas, a dor foi contida pela cannabis. Eu que fazia uso de 27 remédios, mais morfina, hoje eu uso exclusivamente produtos derivados de cannabis, de maconha, né? E das mais diversas formas. Tenho um habeas corpus de cultivo, que me permite plantar, extrair e utilizar o meu remédio. Porque quando eu fui buscar cannabis a primeira vez, eu caí, obviamente, naquilo que a maioria dos pacientes cai, no óleo importado de CBD isolado. Ele teve alguma melhora, no meu caso, mas não tratava a minha dor, porque não tinha o THC, que é tão importante para promover o efeito comitivo. Com isso, eu precisei buscar alternativas e me vi meio que obrigado a transgredir, porque eu não conseguia acessar esse remédio em lugar nenhum. Até que eu conheci as associações de pacientes e comecei a ter acesso a essa medicação. E finalmente eu consegui melhora, né? Eu desde 2018 não tinha movimento de pinça, não conseguia abrir e fechar minha mão. Não conseguia escrever, não conseguia assinar meu nome, nem sequer segurar um garfo. Hoje eu consigo caminhar, eu uso a minha cadeira de rodas eventualmente quando preciso preservar o meu corpo, mas eu consigo ser independente, coisa que há anos atrás eu não era. A maconha me devolveu qualidade de vida e me permitiu ficar livre de 27 remédios e morfina. Não tem como ser ruim um remédio que consegue promover esse tipo de qualidade de vida. Então, eu quero aproveitar o momento de dizer que as associações de pacientes, elas estão fazendo o que o poder público não fez. É direito de todo brasileiro à saúde, é um direito constitucional, é direito à qualidade de vida. E foi por isso que eu fui para a justiça, para ter o direito de plantar cannabis. Na minha situação de saúde, plantar cannabis é uma tarefa árdua. Eu tenho mobilidade reduzida, eu uso uma cadeira de rodas. Cultivar é dificílimo. Eu preciso de uma grande quantidade desse remédio por mês para conseguir ser funcional. Como aposentado, eu não consigo bancar o meu tratamento. Não fosse as associações de pacientes que me acolheram e que me fornecem os medicamentos num custo muito baixo, às vezes até doações, eu não estaria aqui, não estaria vivo e não estaria lutando por essa medicina. Eu, como privilegiado, que posso cultivar essa planta, que posso ter o meu remédio na minha sala, não consigo aceitar que o meu direito seja transformado em privilégio. E não consigo aceitar que a mesma maconha que salva a minha vida, na mão do irmão que é preto ou periférico, vira sentença de morte. Motivo para que ele seja assassinado e morto pela polícia. É a mesma planta. Ela não pode ser remédio na minha mão e droga na mão do irmão. Então, é por isso que eu estou aqui, é para contar isso que eu vim
né, para dizer que toda maconha, todo uso de maconha é terapêutico. Seja óleo, seja fumado, seja vaporizado, né? E mesmo com todo o meu suposto privilégio, eu não teria como bancar a quantidade de medicação que eu preciso. É por isso que projetos como esses que estão sendo discutidos e votados, e espero que sejam votados em breve, tenham seu lugar. Farmácia Viva é a única forma de democratizar efetivamente esse remédio, que não é diferente do chá de camomila da vovó, da erva baleeira, da erva São João ou da arnica, que é usada amplamente no Brasil inteiro com conhecimento ancestral. A maconha, ela é proibida há 191 anos, mas ela é companheira da humanidade há 12 mil anos. Ela é remédio há muito tempo. E nós temos que colocar o preconceito de lado e enxergar ela como ela realmente é. Uma planta medicinal incrível e que pode curar diversas doenças ou trazer qualidade de vida para aquelas pessoas que, como eu, têm doenças incuráveis. Obrigado pelo seu relato, senhor Augusto. Vereador Denis Sequim, combinamos aqui com o vereador Leonel que, dada a importância dos pronunciamentos anteriores, nós estendemos um pouco o tempo das falas e agora, nas inscrições, nós vamos limitar a 3 minutos cada uma das 10 inscrições. Então, já temos 2 inscrições. Primeiro, o senhor Leonardo Bastos, que está com a palavra. Perfeito. Boa noite. Estão me ouvindo bem? O som está bom? Perfeitamente. Ok. Meu nome é Leonardo Bastos, eu sou de Sapucaí do Sul. Sou técnico químico há 42 anos, gestor ambiental e técnico de operações da Petrobras há 20 anos, mais 32 anos no ramo petróleo. Eu sou administrador da TV Repensar e eu penso em fazer na TV Repensar e rádio também uma campanha a respeito, TV stream, né? www.radioTVRepensar.com. Fazer uma campanha a respeito desse projeto, né? Inclusive, entrevistamos o deputado Paulo Teixeira, que tem um relatório, né? Já aprovado o relatório lá na Câmara Federal sobre a cannabis, né? E eu vou dar um relato pessoal, né? Eu tenho neuropatia periférica. Eu adquiri depois de uma operação bariátrica, né? E eu perdi muita vitamina B12. Isso afetou o sistema neurológico, né? E como eu tomo carbamazepina para dor, eu fui para Natal, porque eu via muita dificuldade aqui, consegui o canabidiol lá em Natal, através de médico, né? Para poder tomar, né? E realmente foi excelente. Eu comecei a mexer melhor, porque meus pés eles ficam muito endurecidos, né? Tem dia que são dores diversas, né? Dor diversa, tem hora que está tendo dormência, tem hora que dói, tem hora que pinica, coça, tem de todas as ações que possa imaginar. E a cannabis foi o que realmente me favoreceu. Eu tive que parar, porque eu voltei aqui para o Rio Grande do Sul e eu perdi a possibilidade, né, de adquirir o canabidiol oficialmente. Apesar que, desde dezembro de 2019, foi aprovado pela Anvisa, mas a gente tem essa limitação. Eu estou aguardando, né, a liberação, de repente, para poder utilizar. E eu estou tentando entrar em contato com as associações para ver o que eu posso fazer, né, e contatos médicos também. Eu vou fazer também um relato de uma amiga, eu não vou citar o nome dela, por razões éticas, né? Ela tem epilepsia, e anteontem nós estivemos falando a respeito disso, né?
e ela também tem ligação com a nossa TV. Ela falou que depois que ela usou a cannabis, né, ela não tem crises, nenhuma crise de epilepsia. Então, hoje, ela sem a cannabis, ela tem crises convulsivas sérias, que pode levar à morte. Então, ela até relatou para mim, ela é professora, está aposentada, ela falou, olha, não tem mais crise, né, com o canabidiol, mas está difícil adquirir. Inclusive, tem que adquirir, e aí, por isso que eu não citei o nome dela, tem que adquirir clandestinamente, vindo do Uruguai, por exemplo, né? Então, ela está perdendo essa possibilidade de ter um remédio bom, e eu sinto pelas pesquisas que eu fiz que a cannabis é o remédio que mais cresce no mundo, tá? É negócio impressionante. Em termos mundiais, são mais de 700% de aumento na produção de cannabis no mundo todo, contando Índia, Canadá, Estados Unidos, e por aí vai. Então, 700% aumento. É o remédio que mais... Agora, eu não sei como é que está na pandemia, né? com relação a vacinas e a remédios contra o Covid, mas a cannabis, o canabidiol, por exemplo, é o remédio que mais cresce no mundo em produção, né? Então, o Brasil tem que sair dessa hipocrisia, porque a gente vê, por exemplo, o general Vilas Boas Correia, que fica com vergonha de falar, né? E fica com vergonha, mas ele usa o canabidiol, né? Então, mas depois combate o canabidiol, quer dizer, para ele serve, para os outros não, né? Então, é uma hipocrisia sem fim e salva vidas, por favor. Salva vidas. Obrigado. Obrigado, senhor Leonardo Bastos, pelo seu relato. Próximo inscrito é o senhor Carlos Alberto Kalinowski Hoffmann, reiterando que o espaço ofertado é de 3 minutos, por gentileza. Estão me ouvindo? Estamos. Tá. Bom, dando boa noite, eu quero saudar, em especial, a iniciativa do vereador e também já solicitando o apoio da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara e do conjunto de vereadores nessa questão, graças à importância desse debate. Em conectado às falas anteriores, só antes, gostaria só de me situar, eu sou o Carlos e eu sou servidor municipal da área de saúde, aqui de Porto Alegre. Então, uma questão importante, já há fundos de renda variável, ou seja, ações, na área de ativos da indústria farmacêutica de cannabis. Então, o mercado financeiro está atento a isso. Além disso, há todo um desenvolvimento da área médica, farmacêutica, nesse segmento. Só que eu gostaria de ampliar um pouco esse debate e colocar algumas sugestões. Enquanto servidor, eu digo que a política municipal das práticas integrativas e complementares em saúde, ela deve estar inserida nesse contexto. Então, fica aqui como uma proposição para a Câmara, né? Para que esta política e essa lei, ela possa contemplar e ser contemplada a partir desse plano municipal das PICs. Isso é muito importante. Já é um trabalho a partir do que o SUS preconiza e que precisa estar alinhado aí com o que está sendo proposto aqui. Além disso, é importante atuar em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, com o objetivo de conscientizar sobre essa política pública que o vereador Leonel Hadi está propondo, a partir destas leis. E fazer com que essas leis elas sejam levadas de forma prática e efetiva a termo, para que elas aconteçam na prática, no mundo real. Porque o que acontece? Nós temos, por exemplo, dentro da política das PICs, a acupuntura. E a acupuntura já é uma prática chinesa antiguíssima, né? E que há uma adesão mínima por parte da rede assistencial. Ou então da fitoterapia, que há um esforço muito grande aí de alguns servidores alocados nisso, mas que não se consegue chegar na grande população, no grande grupo.
Então, é importante fazer esse trabalho em alinhamento com a política pública de saúde municipal. Além disso, enquanto sugestão, coloco como ampliar o foco do PL 186 de 2021, um desses que nós estamos tratando aqui na audiência, que abarca a questão da pesquisa, e ampliar as áreas da pesquisa para além da medicina estrita. E aí eu dou exemplos, como a área da psicoterapia e também abarcando a área da psicoterapia espiritual, bem como a antropologia e as ciências das religiões, abarcando religiões onde a cannabis é utilizada como base teológica e ritualística, tais como o hinduísmo, o taoísmo, o shintoísmo, o budismo, o rastafari, o candomblé e o santo daime. Então, trago essa questão porque as políticas e pesquisas na área das ciências humanas também trazem subsídios positivos para a melhora do ser humano de forma completa, holística. Então, nesse sentido também, cito políticas atuais na área de saúde da população negra em terreiros de religiões afro-brasileiras, onde há inter-relação entre o saber da medicina com o saber ancestral, tradicional. E aí, nesse sentido, há um trabalho já de bom tempo da Renafro Saúde, por exemplo, que poderia ser algo modelo no âmbito da cannabis em relação a essas outras religiões que eu trouxe anteriormente. Então, fica também como uma sugestão essa ampliação de foco para as ciências, pesquisas na área das ciências humanas, que também trazem benefício para o ser humano de um modo geral. Além disso, trago também como sugestão que os próprios vereadores possam, caso não dê tempo de emendar a lei orçamentária que foi recém-aprovada, de fazer emendas orçamentárias impositivas, ou seja, as emendas parlamentares, destinando recursos para a criação de consultórios especializados, da criação também de farmácias vivas e hortas fitoterápicas dentro do município, e de um completo regramento para o autocultivo. Então, talvez seja até a criação de um outro tipo de legislação, incluindo a vigilância em saúde. E também, aproveitando o ensejo, de criar e destinar recursos para formações complementares para a rede de assistência e gestão na saúde municipal. Isso é importante porque normalmente não há formações específicas, ou pelo menos na formação de medicina, enfermagem, da própria administração hospitalar e outras, para esta área envolvendo canabinoides e outras plantas fitoterápicas. Também, já finalizando, lembro que a Política Nacional de Humanização da Saúde, desenhada pelo Ministério da Saúde e vigente no país todo, ela preconiza a valorização das culturas de maneira geral. Então, eu trago aqui essa importante política e lembro os vereadores que estão aqui acompanhando que isso que a gente está falando está inserido nesse contexto do PNHS. Então, agradeço a oportunidade e reitero a especial importância desse trabalho junto à cannabis e outras plantas, inclusive, para que tenha uma visão mais alargada da realidade e que possa contemplar, seja pela via da medicina, seja pela via da psicoterapia, seja pela via das ciências humanas, das ciências das religiões, daquilo que traz bem-estar e saúde de um modo holístico ao cidadão, que isso seja levado em conta na hora da análise lá no plenário e das comissões específicas da Câmara. Muito obrigado. Obrigado, senhor Carlos Hoffmann. A próxima inscrita é a senhora Shirley Silva. Por favor, dona Shirley. 3 minutos com você. Alô? Oi? Estão me escutando? Perfeitamente.
Ok. Bom, eu gostaria de agradecer o convite da equipe do vereador Leonel Hadi, e eu considero esse encontro, esse nosso encontro na noite de hoje, uma coisa muito importante. Eu aguardava já há algum tempo que eu vinha conversando com o Leonel, por WhatsApp, que eu não conheço o Leonel pessoalmente, e insistindo, né, na necessidade de nós nos organizarmos aqui em Porto Alegre para fundarmos uma associação canábica. Eu sou paciente oncológica desde 2017, eu tenho câncer de mama com metástases ósseas, e obviamente que eu sinto vários efeitos colaterais decorrentes do tratamento que eu faço. Eu comecei a usar o óleo de cannabis em março desse ano, e em uma semana eu larguei de vez os remédios para dormir, porque eu tinha insônia terrível, decorrente do tratamento, e também com relação às dores, né, o óleo, ele tem mostrado, sim, efeitos maravilhosos. Eu quero muito insistir também na questão de como a gente pode combater o preconceito e o desconhecimento das pessoas, inclusive e principalmente na área da saúde. Né? Eu venho frequentando consultórios médicos e hospitais há algum tempo, e é incrível, mas os meus médicos, os médicos com quem eu me trato, eles não têm conhecimento ou fazem questão de não ter esse conhecimento, né? Porque tem uma formação acadêmica muito cartesiana, né? E aí eu fui atrás de procurar os cursos de medicina, enfermagem, nutrição, etc., da área da saúde, e me deparei com uma realidade surpreendente. A própria formação dos profissionais na área da saúde não contempla o estudo do sistema endocannabinoide, né? E também não contempla as possibilidades, né, de usos de fitoterápicos e da cannabis. Então, isso eu acho que é essencial a gente ter em mente, e também é essencial a gente fortalecer o associativismo, porque a minha experiência, eu no caso, me associei à Associação Maria Flor de Marília, em São Paulo, e assim, o nível de informação que a gente tem quando a gente entra numa associação é surpreendente. Hoje eu me tornei uma estudiosa, né, dos usos da cannabis, e eu acho que é hora de a gente começar a investir, sim, na formação de associações, porque são essas pequenas associações que vão poder dar maiores condições de acesso a cannabis aos pacientes que necessitam e não sabem por onde começar a usar. Era isso, muito obrigada, boa noite. Obrigado. Temos mais alguém inscrito? A próxima inscrita e a última é a senhora Carla Gregório. Por favor, dona Carla. Nós vamos encerrar, vereador, conforme eu combinei com o vereador Leonel, como a gente estendeu as falas iniciais, que eram depoimentos técnicos e de experiências muito importantes, reduzimos um pouco as inscrições do público. Então, vamos encerrar aqui com as inscrições com a senhora Carla Gregório, Simone Gregório. Por favor, dona Carla. Dona Carla. Oi. Tá me escutando? Está dando um retorno que você está com dois aparelhos aí, tem que desligar o som, o microfone de um deles. Tem que desligar o som e o microfone. Você está com dois aparelhos aí, duas. Tá. Agora sim. Ok? Perfeito, estamos ouvindo. Agora deu? Perfeito. Deu. Eu
No caso, eu vou fazer um relato que meu pai tem Parkinson e ele começou a usar em início de 2020, né? Que eu demorei para conseguir a consulta. Foi até uma consultoria Olhar Verde, que ela trabalha com isso, e me indicou um médico, que eu demorei bastante. Eu estava desde 2019 procurando. Meu pai, ele começou a usar para o Parkinson, e nessa mesma consulta, também eu levei a minha mãe, que a minha mãe, ela sofre de reumatismo, ela toma há mais de 20 anos várias medicações. Ela tinha uma caixa com mais de 20 medicações. Dentre dessas medicações, uma causava hemorragia nela. E ela ficou com problema renal de muito tempo, tomou corticoide. Tá ok o som? Tá. E também essa mesma consulta, minha cunhada, que ela teve que tirar uma mama por causa do câncer de mama, radioterapia, quimioterapia, há 3 anos ela usa cannabis desde o início. Ela conseguiu passar pelo todo o processo, tendo uma qualidade de vida, né? Tendo menos náuseas, menos vômito, e passou até para o meu pai, ele chegou a ficar na cadeira de rodas. Eu tinha uma enfermeira que ajudava ele a comer, ele não conseguia pegar no garfo. Hoje meu pai, ele dá a volta na quadra todo dia de manhã, ele consegue tomar o banho sozinho. Antes tinha 2 pessoas que tinham que dar o banho nele, e depois disso, como eu sou médica veterinária, eu descobri que eu posso usar nos animais, e eu tenho um cão que ele tem epilepsia, e eu consegui dar qualidade para o meu animal, né? Assim como para os pacientes que eu já prescrevo há 3 anos, e também eu peço também que olhem pela veterinária. E o meu pai, ele tem 75 anos e a minha mãe tem 70 anos. A qualidade de vida que eles têm, a minha mãe, ela não conseguia pegar uma vassoura para varrer a casa. Hoje ela consegue cuidar até de uma pessoa idosa, entendeu? Ela consegue dar apoio para uma tia dela que tem câncer. Então eu acho que a cannabis é vida, e eu demorei muito para conseguir um médico, e mês passado eu fui na Santa Casa, levei meu pai para fazer todo o check-up, conversei sobre a cannabis e simplesmente só para epilepsia refratária. Eles não têm conhecimento nenhum. Então, eu acho que também isso tem que ser levado a público, a questão nas faculdades. Tem que também ter a questão do ensino. E hoje eu faço parte de uma associação de estudo da SBEC para começar a estudar e divulgar. E, além disso, eu faço parte de uma associação latino-americana de veterinários, que tem mais de 15 veterinários de vários países, que eu estou aprendendo muito com eles, e eu acho que a gente tem que disseminar, é importante para a qualidade de vida de todos. E outra coisa, o trabalho das associações é muito importante. Obrigado, doutora. Obrigado. Encerradas as inscrições, quero cumprimentar a colega Carla Aires, lá de Florianópolis, e quando vieres a Porto Alegre, espero que venha no próximo ano, logo depois do recesso, faço questão que o vereador Leonel Hadi vá com a senhora até a presidência para conversarmos um pouco, Carla Aires. Prazer em conhecê-la. Obrigada, presidente, igualmente. Doutora Bianca Wett, um prazer em conhecê-la, já lhe conhecia de nome. Eu gostei muito de todos os depoimentos, são depoimentos de vida, e isso emociona a todos nós. Eu vi que o nosso diretor legislativo, o doutor Luiz Afonso, também ficou emocionado no momento, e eu queria agradecer por essa oportunidade, vereador Leonel Hadi, que propôs isso, meus cumprimentos, meu colega Leonel, e parabéns pela excelente audiência pública que nós tivemos e pela audiência também, vi que bastante gente está assistindo. Muito obrigado a todos, obrigado, diretor legislativo, pela sua participação, como sempre, eficiente. Obrigado a todos, boa noite. Está encerrada essa audiência pública. Pois não, o senhor tem algo a falar? Acho que o vereador Leonel queria fazer algum... Leonel, por favor, doutor Leonel. Vereador Leonel. Então, só agradecer, presidente Sequim, agradecer ao diretor Luiz Afonso, a todos e todas que fizeram seus relatos aqui, agradecer a vereadora Carla, a vereadora Carol, as câmaras
de vereadores, de câmaras municipais de Curitiba e Florianópolis, dizer que essa é uma pauta que a gente tem que realmente tratar, debater e trazer as informações, né, que a população tem que saber do que nós estamos falando, né, e quebrar alguns preconceitos. Então, muito obrigado, uma boa noite, um grande abraço. Boa noite. A vereadora Carla quer fazer uma... Por favor, vereadora, queria falar alguma coisa? Encerramento. Não, estava apenas saudando e agradecendo também a oportunidade. Assim que eu for visitar pessoalmente o Leonel, faço questão de conhecê-lo também, presidente. Obrigada pela oportunidade do debate e que venham mais debates como esse e para além das nossas reflexões que a gente consiga efetivar de fato essas políticas tão necessárias para a vida de todos aqui. Boa noite também, bom final de semana. Ok, obrigado a todos. Boa noite. Está encerrada a audiência pública.